William Tardelli. Fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão. Olá pessoal, hoje segunda-feira, 15 de junho desse ano de 2020. Estamos chegando aqui para trazer informações do mundo policial para a cidade de Araxá e região. A Polícia Civil de Araxá, na manhã desta segunda-feira, cumpriu um mandado de prisão na cidade de Itapira, onde um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Civil de Araxá, acusado de crime de pedofilia a uma criança de 10 anos de idade. A Polícia Civil cumpriu o mandado expedido pela Vara Criminal de Araxá, com parecer favorável do Ministério Público aqui da nossa cidade, e o homem foi preso em sua residência nessa manhã. O delegado, Dr. Tiago Cruz, responsável pelas investigações, fala pra gente sobre o trabalho da Polícia Civil na prisão desse homem de 44 anos, bem como também no crime, imputado a ele de pedofilia, onde o próprio pai dessa menina de 10 anos de idade, dessa criança de 10 anos de idade, procurou a Polícia Civil e mostrou um aparelho celular, a qual tinha conversas entre esse homem de 44 anos e essa menina de 10 anos de idade. O delegado explica pra gente sobre os trabalhos de investigação, bem como também aí as medidas cautelares a esse indivíduo. Confiram. As investigações iniciaram cerca de 40 dias. Quando o pai da vítima, uma menina de 10 anos de idade, nos procurou e denunciou que o investigado estaria enviando mensagens para o aparelho celular da criança, solicitando algumas vantagens de cunho erótico. Ele trouxe esse aparelho celular, nós verificamos a veracidade da denúncia, constatamos algumas mensagens de cunho erótico e ouvimos a vítima. A vítima foi ouvida pelo setor especializado aqui de Araxá, na Delegacia de Proteção à Família, com chefia aí da doutora Paula. Ela foi ouvida e confirmou os fatos e deu alguns detalhes da suposta ação aí do investigado. Diante dessa notícia, desse fato muito grave, um crime aí repugnante, a sociedade toda reputa muito grave, nós representamos aí pela prisão temporária do investigado, que foi prontamente deferida pelo juiz da comarca, Dr. Renato Zucco, com um parecer favorável do Ministério Público. E esta data, dia 15 de junho, nós fomos até Itapira e conseguimos localizar e prender o investigado. Nós cumprimos o mandado de prisão temporária e o mandado de busca e apreensão domiciliar. Verificamos a sua residência e localizamos um aparelho celular e um pendrive. A suspeita que possa ter algum material envolvido aí no crime em apuração. No momento da prisão, nós chegamos na casa, ele tentou fugir por um portão dos fundos, porém ele foi capturado, foi preso ali pela equipe de policiais civis da Delegacia Rural de Araxá. As investigações continuam no intuito de possivelmente que novas vítimas possam ocorrer, tendo em vista que o investigado é um motorista de van escolar da cidade de Itapira. Ele transportava várias crianças e nós temos aí que se tenha alguma nova vítima, que as pessoas procurem a Delegacia Rural de Araxá e denuncie para que nós podemos investigar o caso. Doutor, a princípio as investigações já apontaram alguma materialidade aí, algum indício forte aí que o indivíduo esteja realmente envolvido com esse crime de pedofilia? Nós temos esses fortes indícios aí pelo relato da vítima, que ela foi ouvida por especialistas, psicólogos, e não tem indício que ela esteja mentindo.
além do seu aparelho celular, que foi periciado e constatados algumas mensagens. Nesse caso, doutor, o crime ocorreu praticamente, numa cidade que predomina muito a zona rural. Qual que é a dica da Polícia Civil, a Delegacia Rural aqui de Araxá, que não combate somente crimes de roubo, furto de gado e crimes na cidade, mas também essa proteção às crianças da zona rural? Qual que é a dica da Polícia Civil nessa situação? A dica é principalmente que os pais conversem muito com os filhos, com suas crianças, indaguem elas se elas vê alguma ação diferente da criança, se a criança está diferente, para conversar bastante com os filhos, porque os filhos contem o que está acontecendo de errado e que, caso tenha alguma suspeita, que nos comuniquem. Pode ligar no telefone da delegacia 3662-7480 e fazer sua denúncia anônima, que nós vamos preservar essa identidade e vamos investigar a sua denúncia. Esse tempo, qual é o período agora, a temporada de 30 dias, doutor? Exatamente. Por se tratar de crime hediondo, essa previsão aí, dessa prisão temporária de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Nós também falamos com o advogado de defesa do homem de 44 anos, o advogado Dr. Daniel Coutinho. Ele explica como foram os trabalhos, da defesa em relação a esse caso, segundo o advogado, desde fevereiro desse ano de 2020, ele já tinha procurado o Ministério Público, bem como a Polícia Civil, e apresentado ao indivíduo aí, um investigado para os trabalhos da polícia, que em momento algum foi intenção do seu cliente se esquivar das investigações ou até mesmo não fornecer informações necessárias para as investigações. Então, com isso, ele acredita que a prisão decretada na manhã dessa segunda-feira foi desnecessária. Confiram a entrevista completa e exclusiva com o advogado Dr. Daniel Coutinho. Então, William, boa tarde. Então, eu fiquei chocado com a informação, com a surpresa da prisão dele, inclusive, nos surpreendeu, como defesa dele, nos surpreendeu, até porque o que a população não sabe é que esse suposto crime, ele ocorreu no mês de fevereiro de 2020, e desde o dia em que eu tomei conhecimento desse fato, fui contratado pela família, nós empreendemos todos os esforços na tentativa de elucidar nessa situação juntamente com a polícia, fornecemos inclusive provas, o celular dele, tudo à disposição. Procurei a Polícia Civil na ocasião, nos colocando à disposição, procurei a doutora Mara no Ministério Público de Araxá, nos colocando à disposição. Em momento algum ele fugiu, em momento algum ele empreendeu fuga, ele continuou morando na cidade. Por diversas vezes eu procurei a Polícia Civil, deixei meu número de telefone, enfim, e surpreendentemente hoje a polícia representou aí pela prisão temporária dele. Eu não vejo necessidade dessa prisão, inclusive conclamo a população a ter cautela com esse tipo de pré-julgamento. Inclusive eu te procurei justamente para contar a versão da defesa, a versão da família. A família está totalmente chocada com essa situação, estão sendo ameaçados, então isso é muito sério. Eu acho que, com todo respeito, a polícia tem que fazer o trabalho deles. O Dr. Tiago, inclusive, é um excelente delegado, só que o que a gente pede aqui nesse momento é um pouco de cautela, não vá fazendo julgamentos precipitados, porque tem muita coisa aí que a população não está sabendo. Ele não estuprou a menina, sexualmente falando, carnalmente falando, ele não estuprou essa menor, entendeu? A situação não é bem assim conforme a polícia expôs aí. Não é bem assim. Na visão da defesa, eu entendo que não havia necessidade dessa prisão. Doutor, em relação ao conteúdo que a Polícia Civil relata, existir no aparelho celular do autor e também da vítima. De cunho sexual, com todo respeito, eu desafio a polícia a mostrar qualquer material ilícito e de cunho sexual. Não tem absolutamente nada. Eu já tive acesso à íntegra dos autos, tirei cópia inclusive para impetrar um habeas corpus hoje ainda, que eu acho uma tremenda injustiça. Concordo com a polícia ser combativa, investigar, isso sim, a Polícia de Araxá, a Polícia Civil especialmente, ela é uma polícia muito combativa, trabalha muito bem, todos os delegados, inclusive o Dr. Tiago, são excelentes delegados, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de prisão e no mesmo dia concederem uma entrevista
com todo respeito, assim, ainda que a polícia tenha esse direito, a imprensa tenha o direito de informar, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque leva a população a acreditar que o sujeito é um pedófilo, e não é bem isso. Nós vamos provar, é lógico que isso aqui é uma situação, é uma questão de mérito que eu estou dizendo, mas nós vamos provar a inocência do meu cliente. Ele não abusou sexualmente dessa criança. Aliás, a própria criança, como eu tive acesso à íntegra dos autos, e quando se trata de menor de idade, o procedimento para ouvir essas crianças chama de escuta especializada. São pessoas de suma competência lá aos cuidados da doutora Paula Dib, e a psicóloga assistente social que ouviu a criança, e eu tive acesso às escutas, como advogado dele tive acesso, a própria criança fala que em momento algum ele pediu ela conteúdo erótico, qualquer conteúdo de conotação sexual, a própria criança deixou isso claro, gente. Então no processo não existe nada, no inquérito não existe nada explícito levando a crer que ele praticou o crime aí de estupro ou comumente aí utilizado aí pela população de pedofilia com a criança. Não cometeu isso. Então não faça pré-julgamento, aguarde o desfecho dessa história, né, que vocês vão ser surpreendidos aí de repente com uma sentença absolutória, porque não tem nenhum material ilícito ensejador de crime de estupro de vulnerável, por exemplo. Não tem isso nos autos. Eu quero deixar aqui o site William Tardelli, bem como a Rádio Cidade de Araxá, aberta para o senhor também, para o cliente do senhor, né? E também a própria Polícia Civil aí, para a questão que seja resolvida o mais rápido possível e da melhor forma possível essa situação. Certinho, agradeço e peço aí, né? Inclusive vem ao Dr. Tiago, né, o delegado, mas foi necessário, achei muito importante isso para resguardar inclusive a integridade física do meu cliente. Isso é de suma importância, que a população tenha cautela nesse momento e espere o desfecho desse procedimento investigativo, até porque o doutor Tiago ainda não concluiu as investigações. Essa prisão, acredito que seria para angariar mais provas, mas aí com todo respeito, né, eu tenho que respeitar a visão da polícia, mas como defesa eu não vislumbro a necessidade dessa prisão, até porque tem 4 meses essa história, porque somente agora pedir a prisão de um sujeito que há 4 meses está lá tranquilo, trabalhando, é pai de família, não está perturbando ninguém, entendeu? Então é isso que a gente aguarda, que a justiça seja feita e com certeza o judiciário irá rever essa, com todo respeito, decisão do Dr. Tiago, né, que pugnou pela prisão temporária. Eu não vejo necessidade, até porque o caráter, né, o objetivo dessa prisão seria investigar, né? A polícia já teve 4 meses para investigar isso e não investigou em 4 meses, e agora por quê, né? Agora que vai prender, gente. Então é assim, no mínimo, né, temerária, com todo respeito, a prisão dele. E eu vou entrar, né, hoje ainda com habeas corpus no tribunal. Então tá aí, falamos com o delegado Dr. Tiago Cruz, bem como o advogado de defesa, Dr. Daniel Coutinho. Uma situação muito delicada envolvendo essa questão aí desse homem de 44 anos na cidade de Tapira. Porém, há se dar, né, todo o ouvido a essas crianças, né, que são vítimas de algum tipo de abuso, né, a pai, mãe que estiver nos ouvindo, que está vendo a nossa reportagem, dê atenção ao seu filho, procure, né, saber informações, o que de fato aconteceu, apresente a Polícia Civil e não deixe nunca de denunciar. A Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público, assistente social, todo um trabalho aí da Delegacia de Proteção à Família, chefiada pela delegada doutora Paula Lobo, aqui em nossa cidade, bem como todo o corpo da Polícia Civil, tem ferramentas suficientes para poder estar identificando, né, a autoria ou não nessas questões envolvendo crimes, né, em relação a crianças e adolescentes. Não só crianças e adolescentes, mas também abuso sexual envolvendo aí mulheres e outras situações. Ok? Qualquer momento a gente pode voltar de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações do mundo policial. Não deixe de ativar os nossos canais de comunicação no YouTube, tá? Canal William Tardelli Fotojornalismo em Araxá e região. A partir de julho, todas as nossas lives, todas as nossas transmissões ao vivo serão feitas pelo canal do YouTube. Então a gente vai estar saindo do Facebook e passando aí para o YouTube, tá ok? Ative, se inscreva no canal, ative todas as notificações e com certeza você vai estar recebendo em tempo real todas as coberturas policiais feitas pelo nosso trabalho. Qualquer momento a gente volta, de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações do mundo policial. Um abraço. William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão.